Quebrando o cativeiro financeiro. 10 chaves bíblicas para a liberdade. Bom, você já se viu em um laço, um loop repetitivo, onde você sempre está com dívida, sempre está trabalhando e nunca vê o fruto do seu trabalho? Parece que você está andando em círculos ou caminhando em uma esteira e não sai do lugar? Esse vídeo é para você. Mas primeiro você precisa entender que você está em um cativeiro e precisa reconhecer isso. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Muitos sofrem com dificuldades financeiras, sentindo-se presos como em areia movediça. Você já se sentiu como se você estivesse andando ali, ó, e quanto mais você anda, mais você afunda, mais você afunda. Então, é como se você estivesse em uma areia movediça. Mas você deve entender que o balizador é a palavra de Deus. Nossa direção sempre deve ser baseada nos princípios bíblicos. Quais são esses fundamentos? Você vai observar isso em Deuteronômio 28:12. Onde Deus dá-lhe as bênçãos e as maldições para o povo de Israel. Ali é a nossa base, é o nosso norte, nossa direção. Deus abre o céu, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Bênção no trabalho, Deus abençoará o trabalho de suas mãos. Não seremos devedores, emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Olha que interessante. A bênção nos persegue. Não corra atrás de bênçãos. Conserte sua vida e os princípios te alcançarão. Ou seja, a bênção vai atrás de você a partir do momento que você segue os princípios da palavra de Deus. E aí você observa que o primeiro cativeiro é a desobediência. O princípio quebrado como a desobediência se torna um cativeiro e produz escassez financeira. Em todas as áreas da sua vida, ou seja, a desobediência fez com que muitos fossem condenados. Saul, por exemplo, Saul desobedeceu a Deus e ele não só perdeu o reinado dele, né, como ele também, no final, ele ficou tão perturbado psicologicamente que ele se atirou acima da própria espada, né? Então você vai entender isso aqui à luz da palavra de Deus. Não é só o dízimo. Vocês perguntam, não, eu sou dizimista fiel, eu estou dando ali o dízimo todo mês, mas a minha vida não muda, minha vida não decola, nada anda, não sai do lugar. Bom, tem algo também muito interessante que você deve observar segundo a palavra. A desorganização, o descontrole, a compulsividade financeira são também desobediência aos princípios. Você que não é organizado, você pode observar que Deus é organizado e segue diversos padrões. Você vai observar na Bíblia, em tudo à sua volta também, que Deus é organizado. O dia vem e logo que o sol nasce, ele se põe, vem a lua, as estações, tem uma organização muito grande por parte de Deus. Até na época que o povo estava no deserto, Deus deu as orientações precisas para construir o seu tabernáculo. Então Deus é um Deus organizado. Então ele gosta que os seus filhos, os seus servos, também sejam organizados como ele, né? E você vai observar essas referências lá em Deuteronômio 28:15, né? Onde diz as maldições perseguirão e alcançarão os que desobedecem. E você vai observar, né, que aqui na nossa chave número 2, não honrar a Deus com seus recursos. Isso mesmo, você viu que o povo de Israel, tudo que eles produziam, eles separavam ali 10% das suas colheitas e tudo para a obra de Deus, para os levitas. Os levitas não tinham ali um trabalho para ser remunerado, eles trabalhavam o tempo todo ali
24 horas por dia servindo a Deus. E o trabalhador merece o seu salário. Então, os levitas recebiam aquela ajuda. Ou seja, a igreja da tua cidade que está recebendo ovelhas o tempo todo, ajudando elas a caminhar nos passos de Jesus, merece o seu salário. Então, você também pode ajudar a igreja da tua cidade. Então, não honrar a Deus com os seus recursos também é algo muito interessante, mas não é só isso também não. Tem a organização e como você vai usar aquilo que Deus te dá para a sua vida, para abençoar também a sua vida, para também dividir esses recursos de tal maneira que venha ajudar a sua casa, a sua família, né? E também ajudar o teu próximo. Além do dízimo, honrar a Deus também é ter uma vida financeira organizada com o que fica no seu bolso. Reter o que é de Deus também é muito importante você observar isso. Atrai perseguição e paralisa o ciclo de provisão, ou seja, fecha as janelas do céu, quando você retém aquilo que é de Deus. Se o céu está de bronze, é um sinal de que os princípios estão sendo quebrados. Ou seja, tudo que você faz não sai do lugar. O céu está totalmente selado, está de bronze. Você vai ver uma referência interessante em Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, onde ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então é muito interessante esse princípio do dízimo, e além do dízimo também, você honrar a Deus sendo organizado na sua vida financeira. Vamos para a chave número 3, contaminação do sangue inocente. Isso aqui é muito importante, gente, porque às vezes você não sabe, às vezes aconteceu lá com teu antepassado. A perseguição implacável, o sangue inocente derramado, por exemplo, um aborto, homicídio. Houve lá no meu bisavô um aborto, lá na época do meu bisavô, do meu tataravô, ou do meu avô, um aborto ou um homicídio na família. Isso traz consequências muito grandes. E você vai observar isso aí lá na referência de Gênesis, que eu já vou ler daqui a pouco. Traz uma consequência muito alta a ser paga. Mas não se preocupe, fica até o final que eu vou te ensinar como quebrar tudo isso segundo a palavra de Deus. Resultados como coisas paralisadas, nada rompe, uma prisão, derrota, fracasso. Você está dentro daquele cativeiro, dentro daquela prisão. Tudo que você faz não vai para frente. Cria um projeto novo, não anda. Cria algo novo, não anda. Abre uma empresa, ela fecha. Então isso é muito importante você observar esses indícios do cativeiro financeiro. Você vai ver a referência em Gênesis 4, do versículo 10 ao 12, onde o sangue de Abel clama: a terra não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás. Isso é Deus falando isso para Caim. Depois que ele matou o seu próprio irmão, ele derramou o sangue de Abel na terra. Então isso é muito importante, você observar essas referências que a própria palavra de Deus nos dá. Quarta chave, autossuficiência e orgulho. Para mim, isso aqui é um dos mais fortes aqui, mais poderosos, porque o orgulho fez com que Satanás fosse jogado para fora do céu. Esse orgulho, essa soberba, achar que é superior, foi jogado para fora do céu. E ele é tão astuto que levou 1/3 dos anjos com eles. Então ele conseguiu corromper. Então o orgulho e a autossuficiência, eu consigo com meus próprios braços, não é Deus que consegue para mim não, é eu que consigo com a minha própria força, eu sou o cara, eu posso, eu consegui sozinho. Isso também é uma rebelião contra Deus, isso é um pecado, é um princípio que você vai ferir ali com Deus, porque você deixa de colocar sua confiança em Deus e coloca sua confiança na sua própria força, no seu próprio braço, em você mesmo, e isso atrai a ira de Deus. Atribui a conquista à própria força. Minha força me adquiriu este poder. Então você pode observar que Satanás foi um dos que usou esse orgulho tão grande que ele falou assim: vou colocar o meu trono acima do Altíssimo, do trono do Altíssimo, e serei como ele. Olha o orgulho.
né? O orgulho cega. Confiar na própria força é esquecer do Senhor. Afastamento, o orgulho te afasta da dependência de Deus e cria um vácuo de escassez. Eita, gente, esse aqui é muito importante você observar se um desses princípios está sendo quebrado e se esse princípio, essa chave da autossuficiência e orgulho está agindo e atuando agora mesmo na sua vida. E você vai ver essa referência também em Deuteronômio 8, no versículo 17 ao 18. Lembrarás do Senhor teu Deus, que ele te dá força para adquirir riqueza. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Lembra do Senhor teu Deus, pois é ele que te dá força para adquirir riqueza. Ele que te dá saúde, ele que te dá sabedoria, ele que te dá paz para pensar, para raciocinar. Tudo isso vem de Deus. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Vamos lá para a quinta chave: desperdício e má conduta. É muito importante. Tem gente que desperdiça recursos, tem gente que não sabe aquilo que entra e aquilo que sai. Então isso é muito importante também. É algo que você, pegando uma simples planilhinha ali do Excel, fala, ó, esse aqui entra, esse aqui sai. Então é muito importante a gente observar isso, né? Má administração, desperdiçar os bens com uma vida desordeira, desagrada, né? Você vai observar esse exemplo lá no filho pródigo, né? Você vê que ele pegou a herança do pai ali, gastou com todo tipo de coisas que não edificou a vida deles, não investiu, não aplicou. O que ele fez? Gastou isso com amizades, bebidas e outras coisas mais. Perda, né? É um cativeiro. Não cuidar dos recursos leva à perda. E má administração resulta em um cativeiro financeiro. Você não administra, não faz uma gestão ali de todos os seus recursos. Ah, eu ganho lá, por exemplo, eu ganho 10 mil e gasto 20. Então você tem que entender que você tem que trabalhar em cima daquilo que você ganha. Em cima daquilo que você ganha, você vai saber administrar. Deus abençoa o pouco. Aquilo que você tem, ele multiplica quando você está com Deus, seguindo os princípios da palavra dele. Ele multiplica o pouco que você tem. O pouco que você tem, Deus multiplica, Deus transforma isso em muito. Preparação, não está preparado para escassez ou fartura é um problema, né? Paulo ainda falava, né? Eu estou satisfeito tanto com muito como com pouco, né? Em tudo dou graças, né? Paulo falava isso. Você vai ver também uma referência lá em Lucas, né? Lucas 15, do versículo 13 ao 14, onde a gente falou aqui do filho pródigo. Ele desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira e começou a passar o quê? Necessidade. Quando você desperdiça aquilo que você tem com coisas desonestas, com a vida desordeira, é isso que acontece. O filho pródigo chegou a sentir vontade de comer a comida que era dada aos porcos, porque ele passou a cuidar de porco. De um pai abençoado, produtivo, ele passou a viver lá cuidando de porcos. Então você vai observar também que a sexta chave, o consumismo e vaidades descontroladas, também é muito importante. Você não pode ver algo em promoção que está comprando. Não pode ver algo, né, sem ter a possibilidade de gastar. Então, o controle emocional para gasto é muito importante também. Esse consumismo e vaidades. Ah, eu quero só usar roupinha assim de marca, que está fora dos seus recursos. Não tem problema você comprar uma roupa que você gosta, mas desde que esteja dentro dos seus recursos. Esse consumismo exagerado pode te gerar uma ruína e um cativeiro. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Olha que interessante, aquele que só gasta em prazeres. Escravidão, consumismo descontrolado te prende em dívidas e produz escravidão. Compra o que não precisa. Tem gente que só compra aquilo que não precisa. Tem gente que tem ali, ó, uns 100 pares de sapatos e usa no máximo 1, 2 ali, que é os mais preferidos. Tem gente que tem 10, 20, 30 camisetas e só usa 1, 2. Às vezes você pode até conferir no guarda-roupa, você comprou por emoção, às vezes, uma camiseta, um vestido, uma jaqueta, uma calça, um sapato, um cinto, que você nem usa, tá lá novinho, e fala, poxa,
Isso aqui está até com etiqueta, eu nunca usei. Então é você ter comprado aquilo com consumismo, né, descontrolado. Comprou aquilo por simples emoção. Você vai observar isso na referência de Provérbios, Provérbios 21, versículo 17. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Vamos agora à 7ª chave. Buscar enriquecimento rápido e injusto. Ou seja, aquele que quer do dia para a noite. Olha, esse é um investimento aí muito legal. Olha, eu vou investir o meu dinheiro ali, vai sair muito mais para mim por mês do que o normal. Porque geralmente, quando falando aqui de investimentos, é 1% ao ano ali, você investindo ali no mais... Peço desculpa, gente, 1% ao mês, né, nesse investimento. Então, ele é um investimento, como diz Salomão, aos poucos ali, como você pode observar Salomão, aquele que investe, aquele que ajunta com paciência, sempre terá recursos. Então, aquele que quer para ontem, aquele que acha investimento que é injusto, né, certamente vai cair numa ruína. Cuidado com atalhos que geram ruína incalculável. Exemplo, golpes, aqui está dizendo aqui de outros que eu vou só apontar aqui para você, que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, tá? E você pode observar isso aqui, ó. Honestidade e paciência. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá mais. Olha que interessante. O dinheiro que é ganho com desonestidade cada vez mais vai diminuir, mas quem ajunta aos poucos terá mais. Semear. Buscar o enriquecimento rápido é comer o fruto e jogar fora a semente sem se preocupar com o fruto. Olha que interessante. Uma referência interessante para você observar em Provérbios 28, 20 e também em Provérbios 13, 11, você vai observar o seguinte: aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Vamos ver agora a 8ª chave, que é o descontrole nas dívidas. Isso aqui é algo que realmente deve ser observado. Cuidado com o crédito fácil, o limite desproporcional ao ganho leva ao colapso. Por exemplo, você vai observar que isso já aconteceu com você, aconteceu comigo também. Você tem lá uma renda X, você vai olhar lá no banco, o banco te dá um valor desproporcional àquilo que você ganha, né? O dobro, né? E você, né, torna-se tentado a usar aquele crédito que não é seu, que vai te levar à ruína. Então você deve prestar atenção também nesses detalhes. Ter lá 5, 6, 7 cartões, cada um de um banco diferente, cada um com um limite diferente, também pode te levar à ruína. Então você tem que observar. Você pode usar isso se você sabe usar de forma correta, acompanhando ali de acordo com os teus ganhos, aí sim você vai ganhar tempo. Mas se você não sabe usar, o importante é você não usar, para você não entrar num descontrole nas dívidas, né? Que gera também uma escravidão. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Gente, isso aqui é pesado, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é um sinal de cativeiro. O acúmulo de dívidas é um sinal de cativeiro nas finanças. Exemplo, dá alto lucros de juros ao banco, o que eu acabei de falar para você. Você vai lá, pega um limite do banco e o limite de juros do banco é muito alto, né? Você vai estar pagando muito acima desses juros. Então é muito importante você observar o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Olha Provérbios 22, 7. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é muito importante você observar. 9ª chave, repetições de comportamento. Você observa que isso aconteceu já com teu avô, aconteceu com teu pai e agora está acontecendo com você. Isso é um sinal de cativeiro financeiro. É uma repetição constante de algo que está na sua família. Pode ser um demônio familiar, que é um acompanhador, que é aquele que acompanha de geração em geração famílias, gerando escassez, gerando escravidão, gerando uma miséria que você vai observar que é repetitiva, que vem lá do teu avô, do teu pai, e agora caiu em você. Então é necessário quebrar esse cativeiro espiritual.
Esses padrões familiares de repetição de miséria, dívida, desperdícios, que vieram dos pais. Falta de ensino, né? Eu mesmo não recebi esse ensino financeiro dos meus pais, né? A gente não tinha esse ensino lá na base, na infância, né? Então a gente tem que buscar, né, esse ensino, esse aprendizado, né? Muitos não receberam o ensinamento financeiro e repetem o erro por não buscar aprender. É necessário a gente aprender, né, a lidar com as nossas finanças, né? Com onde vai os seus recursos, né? O dinheiro é o seu tempo de vida, tudo aquilo que você ganha com o suor do teu trabalho, o fruto do teu trabalho. Então eu tenho que saber que se eu gastar com Y ou B, eu vou ter ali tempo de vida sendo inserido naquilo ali que pode ser que nem me dê um retorno. Então você tem que dar conta dos seus recursos, entender tudo que você ganha, tudo que entra para você de recurso e tudo que você gasta, né? Quebrar o ciclo. É preciso parar de repetir o comportamento e buscar os princípios, ou seja, quebrar esse ciclo dos seus antepassados e começar a seguir algo novo, seguir essa quebra de ciclo espiritual financeiro, onde existe também um demônio, gente, chamado o espírito devorador, onde ele devora as suas finanças, ele fica te acompanhando. Ó, você tá lá com o dinheirinho guardado, fura o pneu do carro. Você tá lá com o dinheirinho guardado, tem que correr com os filhos às pressas ao médico e depois gasta todo o dinheiro em remédio. E assim vai. É o espírito devorador. Ele te devora, ele consome os seus recursos. O suor do teu trabalho, ele consome. Referência, você pode observar isso em Êxodo 20, no versículo 5, castigo, né? Quando você quebra esses princípios, olha o que acontece. O castigo, né, desses princípios cai sobre os filhos. Os filhos não são castigados pelos pecados do pai. Até a terceira ou quarta geração daqueles que desprezam a Deus. Então você vai observar isso lá em Êxodo 25. E vem o 10º, o egoísmo e ingratidão. Isso aqui é muito pesado. Você vai ver isso muito ali no povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel com todas aquelas maravilhas que ele fez no Egito, todas as 10 pragas do Egito, abriu ali o mar vermelho para eles passarem, alimentou eles com maná, alimentou eles com carne, e esse povo ainda foi ingrato. O povo ainda reclamava para Deus, o povo ainda murmurava, o povo ainda falava: Moisés, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Por acaso lá não tinha túmulos? Então o povo reclamava. Então isso também é egoísmo e ingratidão. Então é um princípio que você deve observar. E você pode observar quando você lê essa passagem que Deus ficou irado com o povo por causa do quê? Da murmuração, né? Por causa esse posicionamento do povo de ingratidão, né? Aprisionamento. O egoísmo aprisiona e leva à incapacidade de reconhecer as bênçãos de Deus. Tem gente que recebe ajuda de Deus o tempo todo. Tem gente que recebe ajuda até de familiares o tempo todo, mas é ingrato o suficiente para não agradecer e não reconhece que a pessoa ajudou. Tem gente que é assim. Tem gente que é ajudado o tempo todo, mas não reconhece. Isso é orgulho, é egoísmo, né? E isso, né, é claro que é um aprisionamento. É um espírito também. Murmuração. A murmuração é como intercessão ao diabo. Gente, presta atenção nisso, ó. Vou repetir aqui novamente. A murmuração é reclamar, tá? É reclamar. Reclamar de tudo. Deus te abençoa. Trupiquei ali, machuquei o pé, tô reclamando com Deus. Era assim o povo lá de Israel, no Egito. A murmuração é como uma intercessão ao diabo. Está fazendo ali um culto, gente, ao diabo, a Satanás. Dizendo que Deus é incompetente para cuidar de você. Olha o tanto que a murmuração é perigosa. O povo que murmurou lá no Israel, no Egito, não entrou na Nova Canaã. Tá? Só para você observar. Lembre-se das bênçãos. Não ser ingrato é reconhecer a provisão e o livramento de Deus. Você vai observar essa referência lá em 2 Timóteo 3, do versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos,
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Isso é interessante. Mas, Michael, o que eu posso fazer para quebrar esse cativeiro financeiro da minha vida? Como que eu saio disso, desse ciclo repetitivo? Bom, alguns passos para quebrar o cativeiro. O primeiro passo para você quebrar, né, é a conversão de comportamento. Você não basta, né, só ser um dizimista, você ir lá ajudar na obra de Deus, porque quando você investe na obra de Deus, Deus não deve nada a ninguém, tá? Deus te abençoa, Deus cuida de você. Você só está devolvendo para Deus quando você investe numa igreja que ajuda órfãos. A igreja ajuda muita gente. A igreja dá presente, a igreja ela dá cestas básicas, a igreja ela faz ali algo social muito legal e além disso resgata almas para Deus. Além disso, ela semeia o evangelho, que é a palavra de Deus. Além disso, ela discipula, tá? Você já reparou isso? A igreja tem lá no domingo, no sábado tem o discipulado, tem os ensinos da palavra de Deus, você aprende escatologia, você aprende muitas coisas. Então é muito importante, né, você ajudar lá, investir também na igreja. Né? E não só investir, como estar lá junto, né? Participar. Não basta ser dizimista, é preciso mudar o comportamento financeiro. Isso aqui é muito importante. É preciso haver uma mudança na sua vida financeira, é preciso haver aprendizado. Humildade e dependência. Parar de lutar com seus próprios braços, parar de ser o cara, não, eu consigo, eu faço, e deixar entregar isso nas mãos de Deus. Lutar contra o orgulho e depender de Deus diariamente, o tempo todo. Obediência plena. Colocar em prática todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Você vai ver lá em Deuteronômio 28, que eu super recomendo que você leia, sobre as bênçãos e maldições. E também decidir sair desse cativeiro hoje. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração, gente, e vou recomendar um livro para vocês que vai ajudar você também nesse sentido. Mas quem realmente ajuda é Deus. Quem realmente ajuda é o nosso Senhor Jesus, que te livra desses espíritos acompanhadores, que te aprisionam num cativeiro financeiro, te livra do espírito devorador, o espírito de miséria. Essa decisão é você decidir sair do cativeiro hoje. Entregar a vida financeira e as áreas da sua vida a Deus, a Jesus. Jesus fala, entregai diante de mim todos os seus anseios e frustrações. E fazer uma oração hoje, né, em nome de Jesus, para quebrar essa cativeiro, né, essa prisão no qual você se encontra, esse cativeiro financeiro. Você precisa decidir isso hoje. Então, é muito importante, gente, você aplicar nesses princípios. Aqui eu te dei os 10 chaves ali na Bíblia que te mostram sobre tudo isso aí, sobre os cativeiros, os tipos de cativeiros financeiros que você está. Então é importante que você observar que é Jesus que liberta, é Jesus que nos traz a luz, né? Nos abre, tira o véu dos nossos olhos. Então é importante você se voltar para Jesus hoje. Mas antes aqui de eu te chamar aqui para essa volta genuína, eu vou fazer uma oração com você, mas eu vou indicar aqui um livro, deixa eu ver se está aparecendo ali na telinha, um livro aqui do pastor, inclusive é o pastor da minha igreja, tá? Pastor Oswaldo Lobo. Esse livro é interessante você adquirir ele, você dá uma pesquisada ali também nas livrarias, na Amazon, que é Intercessão em Chamas. Para você, aqui tem muitas orações interessantes. É interessante você ler esse livro. Mas no finalzinho dele vai ter ali algumas orações de quebra de maldições. Orações essas como renúncia, né, de pecados familiares, renúncia de alianças passadas. Você vai ter ali algo muito legal para você estudar, né, e ler a palavra. Mas eu vou fazer uma delas aqui que é muito importante. Vamos fazer ela agora juntos. Né? Essa oração de confissão e renúncia de pecados. Então, feche seus olhos, feche a porta do seu quarto e vamos fazer agora ela junto comigo. Eu vou ler ela bem tranquilinha, bem pausadamente para você repetir cada palavra junto comigo. Vamos lá. Pai Celestial, na tua presença coloco minha vida.
Tu me sondas e me conheces. Exponho agora na tua presença áreas da minha vida que se encontram cativas. Pai, eu me arrependo desde o princípio do dia que abri as portas da minha vida para este pecado. Agora é muito importante que você mencione o pecado, esse cativeiro financeiro, esse cativeiro de murmuração. Mencione todos esses pecados agora. Em seguida, continue. Quero, em nome de Jesus, retomar este lugar que entreguei a Satanás. Arrependo-me no pó e na cinza por ter entregado os membros do meu corpo, mente, olhos, ouvidos, boca, reclamação, né, gente? Mãos, pés, a este delito. Que a tua luz brilhe agora em mim. Qualquer pecado que alguém tenha praticado contra mim, eu quero também, neste momento, liberar o perdão para esta pessoa. Se fui abusado, tocado indevidamente, ou mesmo sido violentado, reconheço a dor que esta pessoa me causou e tomo a decisão de perdoá-lo, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te convido a entrar neste quarto da minha existência. Acende a luz, resplandecente do Senhor, e dissipa agora todas as trevas, em nome de Jesus. Renuncio a retirada, renuncio, né? Deixa eu pegar aqui, Satanás e todos os seus demônios, e ordeno que batam em retirada agora da minha vida. Em nome de Jesus, declaro o senhorio de Cristo sobre mim e assumo a minha posição como filho de Deus, levado e comprado pelo sangue de Cristo. Obrigado, Pai, porque em Cristo estou assentado contigo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé e creu, recebeu, aceite ela, receba em nome de Jesus, acredite que Deus te livrou desse cativeiro e busque uma igreja para ser discipulado. E se você ainda não aceitou Jesus, é o momento de se voltar para Jesus, pois o nosso Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não se chega ao Pai a não ser por Ele. Não há um único nome onde você possa ser salvo, senão pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é santo. No nome de Jesus você pode expulsar demônios. No nome de Jesus pode ser feito milagres e maravilhas, porque Ele está acima de todo nome. Mas há alguns pontos importantes aqui quando você vem aceitar Jesus. É interessante que você sente e calcule o preço. Quando você vai construir uma torre, é necessário que você sentar e calcular o preço para ver se você tem o dinheiro para construir aquela torre. Senão as pessoas vão fazer chacota de você. Então, é muito importante que você sente e calcule o preço quando você for seguir Jesus também. Né? É renegar todos os pecados, deixar todo o pecado para trás e seguir Jesus, com corpo, alma e espírito. Se você, né, quer fazer isso, eu vou te dar aqui alguns pontos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crê nele não ficará desiludido. E você pode fazer uma oração, né? Feita do fundo do seu coração e com sinceridade, a portas fechadas no seu quarto. Só você e Jesus. Repita comigo cada palavra. Pai, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que o seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único e salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participante na tua herança eterna. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração sincera e sentiu como se tivesse saído um peso de dentro de você e uma paz que excede todo entendimento, que só vem da parte de Jesus, está sobre você, então essa oração, você foi aceito.
E é interessante você também entender que você precisa caminhar com Jesus. E essa caminhada é até o último suspiro da tua vida. Então é importante você buscar uma igreja que realmente prega o evangelho, que realmente prega a palavra, para você ser discipulado, para você aprender a servir, né? Porque aqui estamos para servir, assim como Jesus veio para nos servir e ser um exemplo para que nós também sejamos servos, nós também podemos servir no seu reino, servir lá o nosso próximo. E é claro, você crê e for batizado, como diz ali em Marcos 16, você será salvo, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, muito importante também você buscar a sua igreja, buscar uma igreja evangélica também para você, se ainda não imergiu nas águas, para você ser batizado, para que você seja salvo, para que você, né, em nome de Jesus, encontre o caminho da luz, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é a água viva. Quem beber dessa água nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Quem comer desse pão nunca morrerá. Então você nunca vai ficar desiludido quando você busca Jesus. E continua, você pode assistir todos os vídeos do canal e compartilhar essa pregação aqui com outras pessoas, clicando ali em compartilhar, dá o seu like e deixa os comentários se essa pregação de hoje, essa palavra de hoje falou com você. Se essa palavra de hoje tocou no seu coração, deixa ali nos comentários. Essa palavra falou comigo, essa palavra veio exatamente no momento certo para mim. Então, se você estava no cativeiro, que agora está liberto em nome de Jesus, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp e ajude a disseminar a palavra, ajude a semear a palavra do reino dos céus, porque assim, a palavra é a semente, mas quem faz essa semente germinar é o Espírito Santo, quando ele vem, agoa e faz se tornar uma planta linda, que o perfume dela é tão agradável que se espalha por todas as nações. Então é muito importante quando você compartilha, assim você ajuda a divulgar a palavra de Deus. Então espero que tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.